vai ser dado para outro. Vai vir uma advertência logo para mim e para você. O texto aqui fala que lhe remeta os frutos nos seus devidos tempos. Por que Israel foi rejeitado? Porque eles não obedeceram, eles não aceitaram, não receberam. Foi dado a vinha para outros lavradores que remetam os frutos nos seus devidos tempos. Aí no verso 42, perguntou Jesus: nunca leste nas escrituras a pedras que os construtores rejeitaram? O que é construtor? Construtores é os que fazem obras. Eles rejeitaram a pedra principal. Eles queriam se justificar diante de Deus por aquilo que eles faziam, enquanto Cristo veio na terra para resgatar a nação de Israel da lei e colocar eles no cuidado da vinha devidamente, só que eles não aceitaram, não quiseram receber, pelo contrário, lançaram o filho fora da vinha e crucificaram. Eu quero estar chamando a atenção para os amados irmãos. Eu quero que você abra aí no mesmo capítulo, Mateus 21, versículo 23, mais um pouquinho atrás. Eu quero que você medite comigo nessa parte. Para quem Jesus falava isso? Vamos ver. Mateus 21, versículo 23. Olha o que diz. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazem estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Então, nos versículos de antemão, Jesus fala esta parábola. Ou seja, Jesus está aqui falando com os principais sacerdotes e os anciões do povo. É aqueles que tomavam conta da vinha do Senhor. Em Mateus 21, versículo 45, olha o que diz. Versículo 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Agora aqui entra os fariseus. Então, três tipos de pessoas estavam quando Jesus estava falando: os principais sacerdotes, os anciãos do povo e os fariseus. Agora eu quero que os amados abram aí em Lucas capítulo 20, versículo 1. Quem é que estava mais neste meio ouvindo o que Jesus falava? Isso é muito importante você saber. 20, versículo 1. Olha o que diz. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciões. Opa! Temos quatro tipos de pessoas no meio, aonde Jesus fala, citava esta parábola. Tem os principais sacerdotes, os anciões do povo, os fariseus e os escribas. Todos esses trabalhavam na vinha do Senhor. O sacerdote, ele tinha a função de quê? De pregar a lei para o povo, de ensinar a lei para o povo. Os fariseus eram aqueles que guardavam a lei, que ouviam dos sacerdotes, guardavam a lei. Os escribas eram aqueles que escreviam a lei. Eles ouviam e estavam sempre escrevendo para que nunca faltasse a lei entre o povo de Israel. E Jesus está falando para essas pessoas que a vinha ia ser tomada deles e ia ser entregue para outros. E nós vamos aprender aqui também nesta noite, amado, que quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudança de lei. Então a lei que aqueles agricultores usavam, a cartilha que aqueles agricultores usavam na vinha do Senhor era uma. A cartilha que eu e você temos hoje é o Evangelho de Cristo Jesus, porque hoje eu e você somos novos lavradores. Olha a responsabilidade que está sobre a minha vida e sobre a tua vida, por seus novos agricultores, porque lavradores é a mesma coisa que agricultor. Quer ver? Vamos lá. Lucas, capítulo 20, vamos ler desde o versículo 1.
Vamos lá, Lucas capítulo 20, versículo 9 ao 16. Abra aí, meu amado, em nome de Jesus. Olha o que diz. Lucas capítulo 20. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciões, e o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Louvado seja o nome do Senhor. Respondeu-lhe também: eu vos farei uma pergunta. Dizei, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhe replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aí ele começa a parábola para este próprias pessoas, para esses anciões do povo, os fariseus e escribas. A seguir, olha só, a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerado. No devido tempo mandou um servo aos lavradores, para lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Verso 11. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeite. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Então os fariseus, os escribas, os anciões do povo, os principais sacerdotes, quando ouviram esta parábola, eles logo falaram: que tal não aconteça. Ou seja, que não tome a vinha que nós cuidamos e dá para outro povo. De forma alguma, eles já ficaram preocupados. Enquanto muitos dizem que o judeu já está salvo só porque é judeu, Jesus aqui está dizendo que quando voltar, o que Jesus está dizendo? Vai exterminar. Olha só, verso 16: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: tal não aconteça. Amados, Israel foi rejeitado. Isso é um fato. Eles foram rejeitados. Não são mais eles que cuidam da vinha do Senhor. Hoje quem cuida da vinha do Senhor é a igreja de Jesus Cristo, que foi lavado e remido pelo seu sangue. Hoje quem cuida da obra de Deus é eu e você. Deus tirou deles e colocou na tua mão. Vira para o seu irmão e fala: Deus conta com você.